Olá, meus amigos, minha saudação a todos, o meu boa noite. Eu estou neste vídeo tratando do crime de apropriação indébita, que se encontra tipificado no artigo 168 do Código Penal. Sempre lembrando, antes de mais nada, que junto com o vídeo, eu sempre posto a sinopse daquilo que está sendo dito aqui, uma espécie de roteiro, para facilitar o acompanhamento do vídeo pelas pessoas que nos assistem. A sinopse pode ser acessada através do link que aparece na parte descritiva do vídeo. O crime de apropriação indébita, então, tipificado no artigo 168 do Código Penal, ele vai ter como objeto da sua proteção jurídica o patrimônio. Ele se situa nos crimes contra o patrimônio. E especificamente, coisa alheia móvel. O tipo penal ele está definido assim: apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção. Então, o que se visa proteger com o crime de apropriação indébita é o patrimônio, em especial coisa alheia móvel, quer dizer, um bem corpóreo móvel que pertence a outra pessoa. A tipicidade objetiva da forma simples do delito, prevista no caput do artigo 168, tem como núcleo o verbo apropriar, apropriar-se, quer dizer, tomar para si a propriedade do bem. E que bem é esse? Coisa alheia móvel, quer dizer, um bem móvel, um bem corpóreo, móvel, pertencente a outra pessoa, pertencente a outra pessoa, como sendo, então, essa outra pessoa o proprietário desse bem. Mas não é também apenas apropriar-se de coisa alheia móvel. Esse bem corpóreo móvel pertencente a outra pessoa, o agente que se apropria precisa ter antes a posse ou a detenção desse bem. A posse ocorre quando o agente já tem, de fato, o bem em interesse próprio, Quando ele, por exemplo, recebeu esse bem emprestado do proprietário e depois pratica o crime de apropriação indébita quando se nega a devolver, quando se nega a restituir, quando é determinado a isso. Então, a posse é aquela relação de fato que o agente tem previamente, no desenvolvimento, na prerrogativa de um interesse próprio. Enquanto a detenção também é uma relação de fato com o bem, mas quando o sujeito exerce essa detenção, ele a exerce em nome de interesse alheio. Então, se eu, por exemplo, peço para alguém, por um certo momento, segurar esta xícara aqui para mim, enquanto eu faço alguma coisa, essa pessoa está segurando a xícara para mim em nome do meu interesse. Então, se ela deixar de me restituir, ela terá praticado a apropriação por ter tido antes a detenção do bem. Quando ela exerce essa relação de fato com o bem, defendendo ou em nome de um interesse próprio, ela tem a posse. Quando ela exerce essa relação de fato com o bem em nome de um interesse alheio, ela então terá a detenção. De qualquer forma, a apropriação indébita envolve então esta apropriação arbitrária desse bem, de coisa alheia móvel, tendo a pessoa que se apropria antes a posse, quer dizer, o bem consigo em nome de um interesse próprio, ou a detenção, o bem consigo em nome de um interesse alheio. Tanto posse quanto a detenção prévia podem gerar, quando não restituído o bem, o crime de apropriação indébita. As penas, para o crime de apropriação indébita é de 1 a 4 anos de reclusão e mais, cumulativamente, também a pena de multa. Isso está no preceito penal secundário do caput do artigo 168. A tipicidade subjetiva do crime de apropriação indébita
prevê o dolo específico de apropriar-se com a intenção de não restituir o bem, de apropriar-se para ter o bem como se fosse realmente seu. Então não é um mero ato de apropriar-se, é um ato de apropriar-se, aí é que está a especificação dolosa, é um dolo de apropriar-se, mas não qualquer apropriar-se. Apropriar-se com a intenção de não restituir o bem, de não devolver o bem a quem dê direito, de apropriar-se como esse bem fosse realmente seu. Certo? Os sujeitos envolvidos no crime de apropriação indébita, o sujeito ativo, qualquer pessoa que tenha previamente a posse ou a detenção do bem apropriado, tá? Da coisa alheia móvel apropriada. Qualquer pessoa, desde que tenha a posse ou a detenção prévia desta coisa alheia móvel, é capaz de ser o autor do crime de apropriação indébita. E o sujeito passivo é sempre ou o proprietário do bem ou o seu possuidor legítimo, tá? Ou o proprietário do bem ou o seu possuidor legítimo serão, então, os sujeitos passivos do crime de apropriação indébita. Quando é que se dá a consumação? Qual é o momento consumativo da apropriação indébita? No momento em que ocorre a negativa de devolução do bem possuído ou detido pelo agente. Então, ele tem previamente a posse desse bem. Ele tem previamente, eu tenho previamente a posse desta xícara que não pertence a mim, pertence ao meu vizinho. E na hora que meu vizinho pede a xícara de volta, eu digo, não, essa xícara agora eu não te devolvo, agora ela passa a ser minha. Agora eu a tenho como se minha fosse. Então, neste momento em que eu nego a restituição do bem, é neste momento que se dá a consumação do delito. A tentativa é possível? É possível. É possível falar-se em tentativa, ela é admitida no plano doutrinário e jurisprudencial. Por exemplo, se o proprietário ou o possuidor legítimo do bem vai e retoma o bem à força no momento em que o agente se nega a devolvê-lo. É possível, nesse caso, falar-se em tentativa. Se quando eu disse para o meu vizinho, olha, eu não te devolvo a xícara, ele vem e arranca a xícara à força da minha mão, então houve apenas a tentativa, porque eu dei início à execução de me apropriar, mas no momento em que ele me arrancou a xícara à força, eu não consegui consumar o ato apropriatório da minha parte. Então, eu teria aí um exemplo de tentativa. É possível fazermos prova material do crime de apropriação indébita, né? Se o bem for apreendido ou apresentado espontaneamente pelo agente, deve sempre ser lavrado um auto de apreensão ou de apresentação, conforme o caso, que é o que vai demonstrar que fisicamente o bem, durante certo tempo, não estava com quem deveria estar. Não estava com o proprietário ou não estava com o seu possuidor legítimo. Então, isso vai configurar o auto de apreensão ou de apresentação, conforme o caso, vai configurar, então, a materialidade, a prova material do crime de apropriação indébita. Só para esclarecer, o auto de apreensão, ele é lavrado quando o bem é apreendido à força pela autoridade, e o auto de apresentação, ele é lavrado quando a pessoa vai lá, o agente, né, o autor do crime, vai lá e apresenta o bem espontaneamente à autoridade. Em ambos os casos, seja auto de apreensão ou auto de apresentação, nós teremos a prova material do delito, porque ficará demonstrado através do auto que o bem, durante certo tempo, esteve com quem não deveria estar, materialmente falando. O parágrafo 1º do artigo 68, que na verdade é um parágrafo único, porque não existe parágrafo 2º, tem aí um erro técnico, né? uma anomalia técnica nessa questão da menção ao parágrafo. Então, o parágrafo 1º, que na verdade é um parágrafo único,
prevê um aumento de 1/3 da pena, a pena é aumentada de 1/3, quando o agente recebeu a coisa em alguma das circunstâncias abaixo, né? Primeiro, se o bem foi recebido pelo agente em depósito necessário. O que vem a ser depósito necessário? Se considera doutrinária e jurisprudencialmente o depósito como sendo necessário, aquele que ocorre tão somente no caso de acidente ou de alguma calamidade. Tá? Então, houve alguma calamidade e aquele bem ficou, pelas circunstâncias, com determinada pessoa. Eu estou salvando lá os bens da minha casa de um incêndio e entrego lá um bem para uma pessoa que está ali nas proximidades, e essa pessoa então pega esse bem e detém esse bem, na verdade, para proteger um interesse meu, mas detém esse bem, e depois do incêndio eu vou lá, não, me dá aqui o meu bem de volta, e a pessoa se nega a me restituir. Então, só vai ser considerado para o efeito do inciso 1 do artigo 160, do parágrafo 1º do artigo 168, o fato de o agente ter recebido o bem em depósito necessário, entendendo-se aquele havido num caso de acidente ou de alguma calamidade. Não confundir, meus amigos, o depósito necessário com o depósito legal para este fim. Por quê? Porque se for depósito legal, aquele que é determinado legalmente, por exemplo, uma pessoa que o juiz nomeia como depositária em certas circunstâncias, se o sujeito não restituir o bem quando chamado a isso, e ele tiver recebido nesta condição de depositário legal, o que ele pratica não é o crime do 168, parágrafo 1º, inciso 1. O que ele pratica é o crime do artigo 312, é o crime de peculato, por um motivo muito simples. O depositário legal, pela amplitude conceitual estabelecida pelo artigo 327 do CP, ele é considerado, para efeitos penais, funcionário público. Então, se ele se apropria do bem, ele vai praticar aquele crime de apropriação específico de funcionário público que está lá, tipificado no artigo 312, uma das formas do crime de peculato, chamado peculato apropriação, certo? Então, aqui nós estamos falando de depósito necessário, o depósito não o legal, mas o depósito havido, ou em meio a uma questão de acidente, ou em meio a uma calamidade. Também ainda vai ser majorado o crime de apropriação indébita se o agente recebeu o bem na condição de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Então, por exemplo, o tutor, para entendermos bem o que são essas figuras, o tutor é o responsável legal por uma pessoa incapaz, incapacidade esta decorrente da menoridade civil da pessoa. Então, quando uma criança órfã, por exemplo, morreu pai e mãe, ela vai receber um tutor, que vai ser o seu representante legal, por ela ainda ser civilmente incapaz em função da sua menoridade. Curador é a pessoa responsável legal por uma outra pessoa incapaz, mas incapacidade esta decorrente de outros fatores incapacitantes, como, por exemplo, uma doença mental. A pessoa, a rigor, é maior de idade, mas tem uma doença mental incapacitante, então ela recebe um curador, alguém que exerça a sua curatela. O síndico, aqui nós temos que interpretar historicamente, é o nome que se dava antigamente ao responsável pela condução da falência. Hoje, o nome desse responsável é administrador judicial. Então, onde diz síndico, aqui nós, interpretando historicamente, a partir da Lei 11.101, que é a atual Lei de Recuperação e Falência, hoje o nome jurídico da pessoa que conduz a falência é o administrador judicial. Então, o síndico aqui é o atual administrador judicial,
da Lei 11.101. Na condição de liquidatário, pessoa responsável por conduzir um processo de liquidação, o inventariante, que é o responsável por conduzir um processo de inventário, né? Fica responsável, o inventariante, pelos bens do espólio. O testamenteiro, que é o responsável por dar a destinação correta dos bens da pessoa falecida aos legatários. Os legatários são aquelas pessoas que foram beneficiadas em função do testamento. E o depositário judicial, que é a pessoa que o juiz nomeia como depositário do bem em algum processo judicial. Também, em certas circunstâncias, vai acontecer de, mesmo não sendo depositário legal, ser depositário judicial por força de uma nomeação do juiz. Se for depositário legal, que a lei determina que seja depositário, para efeitos penais se torna funcionário público e aí responde pelo crime de peculato. Mas se for depositário judicial, é um depositário facultativo que o juiz nomeia como tal, então, neste caso, a pessoa, embora não tenha legalmente a obrigação de assumir aquele depósito, uma vez que tenha recebido em depósito da confiança do juízo, se apropriar-se indevidamente do bem, também pratica aqui a forma majorada do delito. E o inciso 3 ainda fala genericamente se o depósito se deu em razão de ofício, de emprego ou da profissão que o indivíduo exerce. Por exemplo, o sujeito a pessoa que conserta eletrônicos, no momento em que uma pessoa solicita a ela lá para fazer um conserto num computador e deixa lá o computador na oficina, né, do técnico, o técnico, nesse momento, ele se torna o detentor daquele bem e, recebendo esse bem, então, em razão da sua profissão, se depois ele negar-se a devolver esse bem ao proprietário do computador, ele pratica esta forma aqui do inciso 3 de majoração, em razão de ofício, emprego ou profissão, certo? Todas estas hipóteses, então, do inciso 1, em depósito necessário, acidente ou calamidade, na qualidade de tutor, de curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, e ainda em razão de ofício, emprego ou profissão, se ocorrerá apropriação indébita. Em uma dessas circunstâncias, teremos aí, então, a forma majorada do delito, acréscimo de 1/3. Depois nós temos lá, no artigo 170 do Código Penal, aquilo que nós vamos chamar de forma privilegiada. Na verdade, é uma combinação que nós vamos ter do artigo 168 combinado com o artigo 170. Por quê? Porque o 170 diz o seguinte, meus amigos: nos crimes previstos neste capítulo, e é no capítulo que se insere o artigo 168, nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. O 155, parágrafo 2º, para quem já assistiu ao nosso vídeo sobre furto, é o crime de furto privilegiado, aquele no qual, então, o agente é primário e o bem furtado lá no furto, aqui o bem apropriado, é de pequeno valor, né? O critério mais aceito para este pequeno valor é o do salário mínimo, né? Que o bem até um salário mínimo a rigor é de pequeno valor, mas mesmo assim, quando tem valor inferior a um salário mínimo, então tem que se confrontar o valor do bem com as condições socioeconômicas da vítima para verificar se mesmo tendo um valor inferior ao salário mínimo, para aquela pessoa, diante das suas condições socioeconômicas, aquele bem não tem uma impactação financeira. Por exemplo, se nós pegarmos uma pessoa, um aposentado que ganha um salário mínimo por mês, e o bem apropriado por alguém tiver o valor de meio salário mínimo, na verdade, para aquela pessoa, mesmo tendo meio salário mínimo de valor o bem,
para aquela pessoa, diante das condições socioeconômicas desta vítima, este bem não pode ser considerado de pequeno valor, porque vai ser o montante correspondente a meio mês dos proventos daquele aposentado. Então, o agente ser primário, não ser reincidente, né, não ter condenação anterior transitada em julgado que induza reincidência, e ser o bem de pequeno valor. Normalmente, de um salário mínimo para cima, deixa de ser pequeno valor. Mas mesmo assim, sendo de um salário mínimo para baixo, deve sempre se fazer, como eu disse, esse confronto entre o valor do bem, mesmo que seja de menos de um salário mínimo, com as condições socioeconômicas da pessoa que foi despojada do seu bem. Mas então, sendo o agente primário e o bem apropriado de pequeno valor, o artigo 170 determina que nos crimes daquele capítulo, dentre os quais o do 168, se aplique as mesmas consequências do parágrafo 2º do artigo 155. Então, neste caso, na apropriação indébita, combinando o 168 com o 170, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, é uma primeira opção, poderá diminuir a pena de reclusão de 1/3 a 2/3, ou poderá aplicar somente a multa. Note-se que ele só pode adotar uma dentre as 3 providências autorizadas pelo parágrafo 2º do 155, que é o objeto da remissão do artigo 170. Ele não pode cumular os 3 benefícios, ele tem que escolher, dentro das circunstâncias do caso concreto, aquele que ele, juiz, considera o mais adequado para aquela situação. Substituir a reclusão por detenção ou, o que é mais comum de tudo, diminuir de 1/3 a 2/3 a reclusão ou aplicar somente a pena de multa, se entender que é o caso. Falo agora, meus amigos, sobre as escusas absolutórias, lá do artigo 181, que são, em princípio, aplicáveis ao crime de apropriação indébita. Então, é isento de pena, pelo 181, o agente que pratica o crime em prejuízo do cônjuge durante a constância da sociedade conjugal, o artigo 181, inciso 1, prevê isso, ou do companheiro ou companheira, né, durante a constância da união estável. Não está expresso lá no 181, mas é uma analogia favorável ao réu que se faz. Também quando o crime for praticado em prejuízo de ascendente, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, seja qual for o parentesco, né, biológico, adotivo ou mesmo socioafetivo, 181, inciso 2, e quando for praticado também em prejuízo de descendente, filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta, seja o parentesco também biológico, adotivo ou socioafetivo, também inciso 2 do artigo 181. Nestes 2 incisos do 181, o agente fica isento de pena. É uma escusa absolutória, o nome desta figura tratada nestes 2 incisos do 181. Agora, um detalhe importante. Pela regra dos incisos 2 e 3 do artigo 183, estas escusas absolutórias elas não se aplicam mesmo na apropriação indébita ao coautor da apropriação indébita, se a mesma tiver sido praticada por alguém que seja estranho a essa relação de parentesco. O filho mais um amigo do filho praticam uma apropriação indébita contra o pai. Então, o filho vai estar isento de pena pela escusa absolutória, porque a vítima é seu ascendente. Mas aquele estranho, o amigo do filho, não obtém o mesmo benefício pela regra do inciso 2. E ainda também, se a vítima, aí, seja quem for, não se aplica se a vítima tiver idade igual ou superior a 60 anos, quer dizer, for idosa, isso pela regra do 183, inciso 3. Fica, então, afastada a incidência da escusa absolutória,
nestas duas hipóteses do 183, 2 e 3, e aí o sujeito pode ser punido pela apropriação indébita, mesmo estando em uma das circunstâncias do 181. E a ação penal no crime de apropriação indébita, como regra, ela é pública incondicionada. Não há, em regra, previsão de ação de representação, exceto se a vítima e o autor do crime encontrarem-se naquela, especialmente, né, o autor do crime encontrar-se em alguma das hipóteses do artigo 182. Então, quando ele praticar o crime em desfavor do cônjuge divorciado, separado judicialmente, ou ex-companheiro, no caso agora do ex-companheiro também por analogia, ou se ele praticar o crime contra o irmão, qualquer que seja a relação desse irmão, né? E ainda o tio e o sobrinho entre si, quando um coabitar com o outro, quer dizer, quando um morar na mesma casa que o outro. Então, nesta hipótese, também precisa de representação, a ação passa a ser pública condicionada. Em todas as hipóteses mencionadas nos 3 incisos do artigo 182, vai precisar de representação. Mesmo assim, ainda que esteja no 182, não se aplica a ação penal pública condicionada, afasta-se a necessidade de representação, ao coautor que pratique a apropriação indébita, né? Se ele não tiver a mesma relação de parentesco que a pessoa mencionada no 182, essa exclusão da incidência do 182 está no inciso 2 do 183, e, em qualquer caso, se a vítima tiver idade igual ou superior a 60 anos, quer dizer, for uma pessoa idosa, e aí pela exclusão da incidência contida no 183, inciso 3. Em outras palavras, para encurtar, se a pessoa, se for qualquer das hipóteses do inciso 2 e 3 do 183, a escusa absolutória não existe, o agente continua plenamente punível e a ação penal incidente continua sendo pública incondicionada. Estando ele no 181 ou no 182 e não havendo a exclusão pelo 183, então haverá escusa absolutória se estiver nas hipóteses do 181, ou se não tiver, mas estiver nas hipóteses do 182, teremos a modificação da ação penal para a pública condicionada, porque o 182 prevê a necessidade de representação. Certo, meus caros? Então, sobre o crime de apropriação indébita, as principais observações são essas. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.